Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Romanos capítulo 8. Nós estamos analisando este capítulo e hoje nós vamos analisar os versículos 12 até o 13. Esses dois versículos, e a nossa lição de hoje, nosso estudo de hoje, tem como título Somente pelo Espírito. Somente realmente através da presença do Espírito Santo residente em nós é que podemos realmente vencermos a carne, mortificar as obras da carne e desta forma termos a vida abundante que o Senhor veio trazer para nós e está à disposição de todo aquele que crê. Nesses dois versículos nós lemos assim: de maneira, irmãos, que somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, e eu sempre louvo ao Senhor, porque na palavra sempre tem mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu quero ler também o mesmo texto, só que agora na tradução de J.B. Phillips, diz assim: portanto, meus irmãos, vocês podem ver que não temos obrigações para com a nossa natureza carnal, nem temos de viver no nível dos instintos. Aliás, esse modo de vida, com certeza, leva à morte espiritual, mas, por outro lado, se mediante a obediência ao Espírito Santo eliminarem seus atos baseados no instinto, vocês viverão. Então, se pela obediência ao Espírito nós eliminarmos os atos que são baseados apenas nos instintos, nós viveremos. Então, esse texto de hoje nos fala que nós estamos numa guerra espiritual. E nós estamos numa guerra conosco mesmo, para que a presença do Senhor se manifeste profundamente. Se nós não tivermos a noção da realidade desta batalha, por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, nós lemos assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos um ao outro, de sorte que não façais as coisas que quereis. Então há uma luta, há um combate. Mas nesse texto de Gálatas e também no texto de Romanos que estamos analisando, no texto de Gálatas, na maioria das traduções, embora no grego não venha dessa forma, mas está ali a palavra Espírito na tradução em letra maiúscula, para que nós entendamos que é o Espírito Santo que luta contra a nossa carne. Carne com carne não luta, mas é o Espírito Santo que junta forças ao nosso espírito e aí então nós combatemos o bom combate e vencemos em tudo pela graça de Deus. Há uma história de um primeiro-ministro da Inglaterra na época de 1937. Neville, esse primeiro-ministro, ele tem uma reunião, vamos dizer assim, de cúpula entre as nações ali, e quando ele volta, ele diz assim: não, fique tranquilo porque nós estaremos em paz e tal, a paz já está estabelecida, assinamos os acordos ali, né? E logo em seguida estoura a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele achava que estava tudo resolvido, mas então eclode esta guerra
Segunda Guerra Mundial, e depois ele acaba deixando ali de ser o primeiro-ministro, e aí entra Winston Churchill, que vai trazer toda uma dinâmica ali para o povo inglês, animando, fortalecendo para que eles pudessem continuar envolvidos naquela batalha e sem perder em nenhum momento realmente a percepção de que eles poderiam sair vencedores. Então, nós estamos envolvidos numa guerra. E aqui então Paulo, nesse texto, vai trazer para nós uma expressão que é a palavra mortificação, porque ele diz assim: porque pelo Espírito, se pelo Espírito mortificardes. Paulo então vai enfatizar que a vida no Espírito, ela somente cresce, frutifica através da obediência e sujeição constante à direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele veio para nos guiar, para nos dirigir, para nos mostrar mais e mais de Jesus, para nos fazer lembrar das palavras de Jesus. Mas não é só lembrar a palavra, mas é fazer com que a palavra se torne viva e eficaz para as nossas vidas. É o que diz assim, a letra, só a letra mata. O que vivifica é o Espírito. Então, através desta influência e força do Espírito Santo, nós podemos neutralizar a influência e a força da nossa natureza pecaminosa. Martinho Lutero, no seu hino Castelo Forte, deixa bem claro quando ele fala assim: a força do homem nada faz. Então, muitas vezes nós lutamos com hábitos, maus hábitos, nós lutamos com certas situações, mas somente pelo Espírito e pela graça de Deus nós podemos vencer. E aqui a expressão carne, no grego nós temos a palavra sarkis, que significa o nosso corpo, mas aqui quando Paulo fala a carne, ele está falando e utilizando uma expressão que é o sarkikos, que é a natureza pecaminosa. É esta natureza pecaminosa que o Senhor veio tratar conosco. Até alguns comentários antigos diziam assim que nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Então, o Senhor, ele não veio tratar apenas, vamos dizer assim, com esse lado externo que é a manifestação do pecado, mas ele veio tratar com a natureza pecaminosa. Um autor, ele usa a expressão assim, o Senhor veio desativar a maquininha de pecado. Então, nós precisamos ter isto em mente. E isto só acontece pelo Espírito de Deus. Somente pelo Espírito do Senhor. Quando nós lemos ali no livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 3, há uma expressão que diz assim: Deus não quebrará o carniço rachado, Ele faz com fidelidade, Ele faz justiça. Então, é isto que o Espírito Santo veio fazer para nós. Ele veio apontar para nós que, através de Cristo, nós fomos justificados para com Deus, e agora então nós podemos viver pela fé, porque o justo vive pela fé, e pela fé nós podemos ter paz com Deus, e nós podemos ter a paz de Deus. Por que a gente faz a distinção? Porque eu tenho paz com Deus, ou seja, eu volto a ter um relacionamento com Deus, mas também eu tenho a paz, a qualidade da paz que tem Deus dirigida também para nós. Por isso Jesus, ele diz assim: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Nós temos um livro que é de John Owen, escrito no século XVIII,
e que ele vai falar sobre a mortificação do pecado. Também nós temos um teólogo chamado Bultmann, e Bultmann ele vai falar um pouco da questão da mortificação, e aí então ele usa os estudos de Wiener. Wiener ele era um especialista na gramática grega, um estudioso realmente do Novo Testamento. Então ele diz assim, Wiener em sua gramática, ele diz que a mortificação é perder toda a sensibilidade para as coisas do mundo. O pensar nas coisas do alto se tornam possíveis por intermédio de Cristo. Então, eu gostei dessa expressão e dessa interpretação de Bultmann através dos estudos de Wiener, que diz assim, a mortificação é uma perda de sensibilidade para com as coisas do mundo, ou seja, não nos apetece mais, já não nos agrada mais, porque nós temos agora a presença do Senhor que preenche totalmente os nossos corações e a nossa vida. Nós precisamos entender, segundo aqui o texto, que ele diz que nós não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Ou seja, nós não somos mais aqueles que são influenciados pela essa natureza pecaminosa. O que vai nos influenciar é a palavra de Deus. Por isso Paulo diz, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Ou seja, a expressão habitar no grego traz para nós a ideia de sermos influenciados pela palavra. Não é só você ler a palavra, mas é deixar que a palavra, que é viva e eficaz, vá fazendo aquelas divisões, separando espírito e alma, trazendo realmente o querer e a vontade de Deus, e desta forma você vai poder desfrutar da vida abundante. Então, temos que entender a mentalidade do pecado. Em Paulo, em Romanos 7, é um capítulo anterior a este, ele vai falar desta luta que ele tem contra o pecado. E realmente, segundo o texto de Gálatas, a nossa carne, o sarquicós, a natureza pecaminosa, luta contra o espírito, porque são opostos um ao outro. Não há como nós vivermos para Deus e vivermos para o mundo. Tiago já dizia que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O pecado, para que nós possamos entender a necessidade de vivermos, andarmos, pensarmos em espírito, e o Senhor trouxe para que o Espírito ficasse morando dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes nós utilizamos certas expressões na igreja, dizendo assim, você pode sentir o Espírito Santo neste ambiente. Na verdade, o Espírito Santo não está no ambiente. O Espírito Santo está na vida das pessoas, e quando nós nos reunimos como igreja, o Espírito Santo que está em todos nós, ele se manifesta através dos cânticos, através das orações, mas esse poder está operante em nós. Por isso Paulo, ali no texto de Efésios, capítulo 3, verso 20, ele vai dizer assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas aí ele diz, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo não usa a expressão, o poder que opera em mim, o poder que opera em meu ministério. Não, ele fala, o poder opera em nós. E esse em nós é na vida da igreja. Mas eu tenho que entender que o pecado ainda é uma realidade. E nós estamos livres da sua influência somente por causa da lei do Espírito de vida. É o que nós já vimos nos inícios
dos versículos deste capítulo 8, que nós agora estamos não mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas debaixo da lei do Espírito de vida. Então, uma das coisas que o escritor de Hebreus deixa bem claro para nós, ali no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: cuidado, o pecado que tão de perto nos rodeia. Na tradução J.B. Phillips diz: livremos de tudo o que nos atrapalha, assim como o pecado que nos segue de perto. Então, a ideia do texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1, dá um entendimento de que o pecado, essa força, nos persegue para que nós deixemos de fazer a vontade de Deus, de buscarmos o querer de Deus. Então, por isso, somente através do Espírito Santo. E aí, então, eu tenho que entender que o Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é apenas o poder, até muitas vezes você já deve ter ouvido a expressão dinamite. Não, o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro de caminhada. E ele está dentro de nós. E ele vai então fazendo que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor. Ele vai nos ajudar naqueles momentos de fraqueza. Paulo diz que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o pecado, ele ainda é uma realidade. É por isso que nós, como diz o texto, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, nós iremos realmente viver. Então, nós precisamos viver todo dia, a cada dia, em espírito e em verdade. Alguém disse assim: santidade é a ação do Espírito Santo que traz para nós força e graça e vem ao encontro da nossa fraqueza. Santidade é a ação do Espírito Santo que traz para nós força e graça e que vem ao encontro da nossa fraqueza. É o que Paulo escreveu, é um texto bem conhecido, quando ele vai falar do espinho na sua carne, e então o Senhor fala para Paulo. É interessante a resposta de Deus, muitas vezes é assim: mas Deus não tirou o espinho de Paulo. Muitas vezes Deus não tira, mas Deus nos dá. Você já pensou nisso? Nesse momento aqui, nós vemos assim: Deus não tirou, mas Deus deu para ele, E então Deus falou para Paulo: minha graça lhe é suficiente, pois onde existe fraqueza, meu poder é revelado de modo mais completo. Essa é a tradução de J.B. Phillips. Minha graça lhe é suficiente, pois onde existe fraqueza, meu poder é revelado de um modo mais completo. E aí então Paulo fala assim: então eu vou me gloriar, para que então esteja sobre mim o poder de Deus, ou habite em mim. Essa talvez é a tradução mais adequada. Paulo não está dizendo para que a força do Senhor venha sobre ele, não, mas para que haja uma residência da força de Deus no seu coração, que vai possibilitar. Então, Deus não tirou o espinho, mas Deus deu graça e força para o apóstolo Paulo. Há um comentário que diz assim: da mesma forma, olhem para si mesmos como estando mortos para a atração e o poder do pecado, mas vivos para Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o texto de Romanos 6, verso 11, novamente nessa tradução de J.B. Phillips.
Então, da mesma forma, olhem para si mesmos como estando mortos para a atração e o poder do pecado, mas vivos para Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aí você vai entender, né? Nós já fizemos um estudo, Moldados pela Graça, que é também uma análise do capítulo 12 do livro de Romanos. Você pode acessar aí na plataforma da igreja, você terá acesso aos estudos anteriores. E este Moldados pela Graça, nós vemos assim que no início do capítulo 12 diz para que nós nos apresentemos a Deus como um sacrifício vivo. Por que vivo? Porque antes estávamos mortos, agora de uma maneira voluntária e vivificados pelo Espírito, nós entregamos toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, entregamos para o Senhor. Quando nós lemos aqui no capítulo 6, verso 11 de Romanos, em algumas traduções traz a ideia assim: considerai-vos mortos. Aqui a palavra logizomai traz para nós uma ideia assim, refere-se a fatos, não a suposições. Então, o que é esse fato que Paulo está dizendo que pode nos fazer considerar mortos para com o pecado? É a obra da cruz, é aquilo que Cristo fez por nós a cada momento. Então, nós temos que lidar todo momento com o fato de que o pecado, ele nos rodeia de perto. Mas aí nós temos força e graça no Senhor. A força de Deus vai nos trazer realmente a condição, a possibilidade de nós superarmos. E aí então nós poderemos dizer não ao pecado diariamente. O pecado que tão de perto nos rodeia e que diariamente somos tentados, então nós poderemos dizer não ao pecado e sim para Deus e para a sua vontade. Nós vemos no livro de Tito, no capítulo 2, livro de Tito, capítulo 2, os versículos 11 e 12, eu vou ler agora na tradução linguagem de hoje. Diz assim a palavra: pois Deus revelou sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então, através do Espírito Santo e somente pelo Espírito, então por isso Deus vai revelando sua graça. E aqui nessa tradução, no versículo 12, diz assim então para nós abandonarmos, vamos dizer, a descrença, a falta de confiança em Deus, a falta de fé e também as paixões mundanas. E aí então nós poderemos viver uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Isto se nós nos permitirmos sermos ensinados pela graça de Deus, e a presença do Espírito Santo residente em nós vai nos levar a este conhecimento, a esta revelação, e a revelação vai nos levar para uma comunhão profunda e perfeita com o Pai Celestial. E a presença do Senhor em nós é que faz toda a diferença. E aí, então você vai poder dizer não ao pecado. Temos que observar as orientações da palavra para que não venhamos a ser enredados pelo pecado. Por isso, Paulo orienta: olha, pense nas coisas que são do alto, busque as coisas que são do alto em todos os momentos. Alguém escreveu: se não lidarmos com os problemas interiores em relação à força do pecado, logo poderemos externalizá-los, externalizar tais pensamentos, ou seja, a concepção do pecado. Porque o pecado,
ele vai, de certa forma, sendo gerado em nós. E aí então, pela força do Espírito, nós podemos mortificar essas obras da carne, esse nascedouro do pecaminoso que muitas vezes está latente em nossos corações. Perceba, eu quero ler agora no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 a 15, que Tiago deixa bem claro, diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, perceba, por isso nós temos que eliminar as paixões da carne, temos que mortificar as obras do corpo, deixar o Espírito Santo guiar, porque esses maus desejos e pensamentos, nós somos tentados e atraídos, mas por algo que já está dentro de nós. E aí então no versículo 15 do capítulo 1 de Tiago diz: então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando está maduro, produz morte. Ou maduro, concluído, terminado, ou quando o pecado ganha forma, ele produz morte. Então o Senhor, através do Espírito Santo, quer trazer para nós realmente uma santificação total. John Owen, como eu disse no livro Mortificação da Carne, quando ele fala da questão de matar o pecado, ele diz: cuidado, muitas pessoas brincam com o pecado ao invés de, ou através do Espírito Santo, mortificar os seus feitos. E então ele nos dá ali 9 orientações para que nós possamos detectar esses pecados e pela graça de Deus, mortificá-los. O primeiro ponto, ele diz: diagnosticar a gravidade do pecado. O pecado é algo grave e que traz consequências. Depois ele diz: compreenda as graves consequências do pecado. Então há uma gravidade, mas o que isso vai ser? Qual a gravidade ou consequência desse pecado? O terceiro ponto, ele diz: esteja convencido de sua culpa. Ou seja, porque nós deixamos isso fluir dentro de nós, e aí então fomos tentados porque já havia em nós uma predisposição para este pecado. Talvez de uma maneira muito simples, se você tem uma predisposição à diabetes, então o médico fala assim: evite o açúcar, diminua o açúcar, ou isso, aquilo, ou talvez uma dieta alimentar. Então por quê? Porque você tem uma predisposição. Todos nós temos uma predisposição ao pecado, por isso precisamos de termos vamos dizer assim, uma dieta diária e nos alimentarmos da graça e do poder de Deus e deixarmos que o Espírito Santo nos guie. Também ele nos fala, John Owen, sobre deseje sinceramente libertação. Você quer realmente a libertação da força do pecado? É possível. E depois ele diz: considere a relação do seu pecado e seu temperamento. Muitas vezes nós precisamos que o Senhor comece a trabalhar através do Espírito Santo em nossos temperamentos, para que tenhamos um temperamento controlado e transformado pela graça de Deus. Outro ponto que John Owen fala também é: evite ocasiões que incitem ao pecado. E aí então ele diz: medite na glória de Deus e não se apresse a desanimar ou tentar se consolar. É assim mesmo, o mundo é assim, a vida é assim. Quando John Wesley começou as classes, os pequenos grupos, eles se reuniam semanalmente, mas segundo um autor diz assim: reuniam-se semanalmente à noite para confissão mútua de pecados e prestação de contas para crescimento em santidade. Amados, muitas vezes nós precisamos realmente não de termos apenas um grupo de oração ou um grupo de leitura da palavra, mas precisamos ter esse momento de confissão. Quando nós confessamos, a palavra confissão, homologuel no grego, traz a ideia de concordamos, ou seja, concordo que sem Deus eu sou um pecador,
Sem Deus eu estaria morto em delitos e pecados, mas com Deus e através da força do Espírito Santo eu posso ser mais do que vencedor. Lembre-se ali do texto de Josué, capítulo 7, versículo 20, fala sobre Acã e a capa babilônica e aquelas peças de ouro. Olha o processo do pecado, você pode ler depois com mais atenção no capítulo 7 do livro de Josué. Primeiro Acã viu aquela capa e aquele ouro, ele cobiçou, ele tomou e ele escondeu para si. O pecado é assim, muitas vezes nós vemos, cobiçamos, tomamos e depois temos que esconder, porque nós sabemos que fizemos algo errado. Receba esta oração e que através do Espírito Santo todos nós possamos mortificar a obra do pecado em nós e possamos viver em total santidade para Deus. Não lute sozinho, você tem a vida da igreja, o poder de Deus que opera em nós, você tem a presença do Espírito Santo e o poder de Deus, a graça de Deus é suficiente. Senhor, muito obrigado por este momento. Rogamos realmente que através do Espírito possamos mortificar a obra da carne e dessa forma, Senhor, vivemos em espírito e em verdade, vivemos para inteiro agrado do Senhor. Amém.